10 horas em ponto agora, nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias da última hora. Eu já começo com um destaque internacional porque um médico alemão de cuidados paliativos domiciliares começou a ser julgado nesta segunda-feira em Berlim por supostamente ter assassinado 15 pacientes com injeções letais, embora os investigadores temam que estas vítimas sejam apenas a ponta do iceberg. Um crime que chocou a Europa e o mundo começou a ser julgado no tribunal. Um médico alemão de cuidados paliativos domiciliares responde à acusação de ter assassinado 15 pacientes com injeções letais. Investigadores temem que o número de vítimas seja apenas a ponta do iceberg. O suspeito de 40 anos, identificado como Johannes M., é acusado pelas mortes de 12 mulheres e 3 homens, entre setembro de 2021 e julho de 2024, quando trabalhava na capital alemã. Ele supostamente injetou nas vítimas, que tinham entre 25 e 94 anos, um coquetel mortal de sedativos e, em pelo menos 5 casos, incendiou suas residências para tentar acobertar os crimes. Acredita-se que ele primeiro administrava um analgésico aos pacientes, um agente de indução anestésica e, em seguida, um relaxante muscular, o que levava à paralisia respiratória e, em seguida, à morte dos pacientes em minutos. Johannes M., casado e pai de um menino, foi detido em Berlim em agosto do ano passado, acusado inicialmente pelas mortes de 4 pacientes. As investigações revelaram outros casos suspeitos e, em abril, os promotores o acusaram de um total de 15 assassinatos. O suspeito não confessou os crimes. Um porta-voz da promotoria disse que ainda estão sendo investigadas 96 mortes suspeitas, incluindo o óbito da sogra de Johannes M. O caso lembra o processo do enfermeiro alemão Nils Rogel, condenado à prisão perpétua em 2019 pelo assassinato de 85 pacientes. A convite do rei Carlos III, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será recebido com todas as honras em setembro no Reino Unido. É a segunda visita de Estado após a realizada em 2019 e é um fato inédito para um líder americano. Em meio às polêmicas que não cessam, o presidente Donald Trump vai fazer história também viajando. O republicano será recebido com todas as honras no Reino Unido a convite do rei Charles III, de 17 a 19 de setembro. Esta é a segunda visita de Estado do magnata ao país, após a realizada em 2019, um fato inédito para um líder americano. O Palácio de Buckingham, em um breve comunicado, confirmou que Trump estará acompanhado da esposa Melania. O texto acrescenta que o presidente será recebido no Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Segundo uma pesquisa recente do YouGov, a visita ocorre em um momento de baixa popularidade de Trump no Reino Unido, com 16% de opiniões favoráveis e 70% desfavoráveis. As autoridades britânicas prevêem fortes medidas de segurança. O grupo Stop Trump Coalition já anunciou uma grande manifestação em Londres em 17 de setembro. O convite do rei foi divulgado em 27 de fevereiro, quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entregou uma carta do monarca ao presidente americano no Salão Oval da Casa Branca, diante das câmeras de televisão. Durante sua primeira visita de Estado, de 3 a 5 de junho de 2019, Donald Trump foi recebido pela Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. E olha, há 5.000 anos, um pedaço de pão foi enterrado no fundo de uma casa antiga, que hoje fica na Turquia. 5.000 anos depois, arqueólogos desenterraram o alimento e ajudaram uma padaria local a recriar uma receita. Este pedaço de pão tem 5.000 anos de idade. Ele foi descoberto enterrado embaixo de uma casa antiga na Turquia em setembro do ano passado. Os arqueólogos estimam que seja do ano 3300 a.C. aproximadamente. Um dos fatores mais importantes para a boa conservação é que o pão foi enterrado logo abaixo do limite da estrutura e coberto. Então, de alguma forma, ele já estava selado. E o fato do pão ter sido enterrado depois de assado também é uma das principais razões para ele ter mantido a forma até hoje. O pão foi encontrado em uma escavação em Kuluoba, perto da cidade de Eskişehir. Com a falta de evidências escritas, o mistério aponta para uma civilização anatólia e seus costumes, como enterrar as casas antes de se mudar para outro local ou construir novas moradias sobre estruturas mais antigas, formando montes. O fato de um pedaço ter sido tirado antes de o pão ser enterrado quando a casa foi construída leva os arqueólogos a pensarem que é parte de um ritual de abundância.
Podemos dizer que este é o primeiro e mais antigo pão encontrado que tenha sido moldado, fermentado e assado. Inclusive, um pedaço já foi consumido, pois ele foi partido. A descoberta emocionou os arqueólogos e as autoridades da cidade. Acho que isso é também uma responsabilidade histórica. Temos o dever de contar a história desse presente, desse patrimônio, abraçá-lo e mantê-lo para o futuro. Por isso surgiu a ideia de produzir esse pão. Dissemos, vamos escutar essa voz, a voz da terra e do pão. As análises mostraram que o pão foi feito com sementes de lentilha e farinha de farro, uma variação antiga do trigo substituída agora por trigo cavilca. Então as padarias da cidade colocaram as mãos à obra. Os primeiros pães feitos em Culuoba foram vendidos em unidades de 300 gramas por pouco mais de $1. Cerca de R$5 cada um, e se esgotaram em poucas horas. Um dos objetivos das autoridades é incentivar o cultivo do trigo cavilca, uma espécie resistente contra pragas e secas no momento em que a região enfrenta uma crise hídrica. A prefeitura acredita que, de alguma forma, nossos ancestrais estão tentando ensinar uma lição. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere dentro de 1 hora na edição das 11. E eu espero por você às 11h30 no Redação Hit com análise de especialistas, notícias do Brasil e do mundo. Até mais.